Meus queridos telespectadores, é uma grande satisfação voltar ao seu lar, ou aonde você estiver, para juntos, na presença de Deus, termos esses momentos para a sua honra, para a sua glória e para a nossa edificação espiritual. Hoje, na nossa secção do programa Opinião, temos o grande privilégio de ter conosco o pastor Davi Gomes, um dos maiores evangelistas do mundo. E eu dou graças a Deus pela sua vida. O pastor Davi Gomes, eu devo muito a Deus a sua vida, porque Deus o usou como seu instrumento para a minha conversão. Quando ele foi a Curitiba, vocês sabem que eu sou de Curitiba, e pregou um sermão, Cristo é tudo, até hoje Cristo é tudo para mim. Pastor Davi Gomes, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco para essa entrevista hoje para todo o Brasil. Pastor Davi Gomes, o senhor pode dirigir-se aos nossos telespectadores. Eu quero me dirigir, pastor Fanino, primeiro. Eu quase que estou perguntando ao irmão se lembra os tópicos do sermão Cristo é Tudo, porque o irmão fala tanto desse sermão, o irmão se lembra que o primeiro ponto é que Cristo é tudo na história do pensamento humano. Depois, Cristo é tudo no caminho da salvação. E porque Cristo é tudo, quem tem a Cristo tem tudo, quem não tem a Cristo tem nada. Lembrava? Isso mesmo. E tem sido isso assim na minha vida até hoje. E né, é uma pastor? alegria voltar aqui, porque já estive aqui e acompanho o irmão com a TVE desde o tempo de Genolina Matos, não é isso? Exato. Antes ainda do É o falecimento dela. fundador aqui da nossa Exatamente, TVE, não é isso? exatamente. Exatamente. Pastor Davi Gomes, hoje nós queremos saber como que o senhor começou no rádio. O senhor é um grande comunicador. E, claro, o senhor que Deus botou no seu coração, a nossa querida Escola Bíblica do Ar, hoje o senhor está na televisão e tal. Mas como começou? Como é que são essas origens? Começou, eu acredito, pastor Fernando, começou realmente com Deus, porque o irmão estudou nos Estados Unidos no meu tempo, e o irmão se lembra de um programa de rádio chamado Old Fashioned Revival Hour. Não se lembra? Lembro, então, está até hoje no ar ainda. Aquele programa realmente me marcou. E eu fiquei lá nos Estados Unidos durante o meu curso de mestrado, eu só pensava em algum dia no Brasil fazer alguma coisa semelhante. E hoje são 42 anos diariamente no rádio e Deus me tem abençoado. Então eu digo, irmão, a origem realmente é em Deus, não é? Eu sou apenas um instrumento. Agora, pastor Davi, o senhor, como eu tenho esse privilégio também de estar na televisão, no rádio, 42 anos pregando todos os dias, a gente prega um sermão e todo mundo sabe, é uma metralhadora de Deus, não é isso? O irmão é uma metralhadora de Deus, não é isso? Pregando todos os dias. Como é que o senhor aguenta, como é que o senhor prepara? Deus dá a mensagem para o senhor? Mas não há problema, o irmão sabe disso, a sua pergunta é de quem já sabe. É que eu leio a Bíblia sistematicamente e diariamente. Eu leio o mínimo de 4 capítulos por dia. Então eu leio a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, cada 10 meses. E a proporção que se vai lendo, a mensagem vai surgindo. Por outro lado, a correspondência é tão impressionante que eu tenho dificuldade. Numa convenção destas, todo mundo me conhece, todo mundo quer fazer pergunta. E ontem eu fiquei naquela porta da convenção, cada um tem uma pergunta, o irmão imagina. Então já tem o subsídio. Porque quando a pessoa pergunta, o irmão já localiza a carência, aquilo que precisa. E isso se transforma em mensagens. Muito bem, exatamente. Agora, pastor Davi, o senhor foi o meu pastor também na Igreja Batista da Tijuca. E naquele tempo, a Igreja da Tijuca, uma grande igreja até hoje, era a igreja que mais crescia e ainda cresce hoje. E depois dali, Deus o levou para missões nacionais e depois Deus colocou um sonho no seu coração, não é isso? Exatamente. Que é essa igreja da esperança. Como é que aconteceu isso? Pastor Fadino, eu vou falar uma coisa. Eu trabalho com todas as denominações. Eu não faço distinção. Para mim, o católico é uma pessoa que Deus ama, o espírita é uma pessoa que Deus ama. Eu não faço discriminação. Mas quando a Escola Bíblica do Ar completou 17 anos, eu estava com um número tão grande de denominações arroladas no meio dos alunos, que eu comecei a sentir necessidade de identificar o meu ministério com a família Batista. Então aí eu comecei a sonhar, tem que organizar uma igreja seja batista, para quem ouviu o programa saber que eu estou ligado a uma igreja batista. Não é que eu tenha nada contra ninguém,
é que eu achei que tinha que identificar a minha fé. E a escola estava naquele tempo com 17 anos. 17 anos. É. E aí como é que foi aquele negócio do edifício, aquelas histórias todas? Não, o edifício é muito depois. Eu comecei, pastor Fanini, sentindo que tinha que pôr uma igreja aqui, né? A vantagem de quem tem 6 filhos e tem a mulher é que você já tem 7 para começar. Com você, 8. Com Jesus, 9. Então, eu comecei a pensar, vamos ter uma igreja no centro do Rio. Fizemos um encontro aqui na Escola Nacional de Música preparatório. Depois, na ACM, o título do programa foi A Árvore que Abençoa. Então, fizemos aquela árvore com todas as ramificações dos serviços prestados da Escola Bíblica do Ar. E depois, fomos para a ACM. E na ACM, 39 pessoas assinaram que seriam membros da igreja se eu fundasse. Daqueles 39, não veio ninguém. No dia da organização da igreja, pastor Vanille, encheu tanto aquele velho casarão que nós paramos o tráfico na rua. E Souza Marques foi o presidente da reunião. Eu esperava que uns 100 desse o nome, né? Uhum. Quando terminou tudo, eu tive 18. Só 18? 18. Mas na manhã seguinte, um me telefonou que tinha arrependido. Então ficou 17, não é? Isto foi em 67, a organização da igreja. Em 64 eu comecei o trabalho aqui na ACM. Ah, muito bem. Quer dizer que o senhor ficou só com os gedeões mesmo, os gedeonitas, não é? Os gedeonitas, os que beberam água. Porque a sua palavra é excelente, porque é o seguinte, a nossa igreja, por exemplo, domingo à noite, se não terminar o culto 9 da noite, eu perco grande parte do auditório, porque moram em Nova Iguaçu, moram em Mesquita, moram em Belfort Roxo. Então, se passar aquela hora, eles perdem a condução. Mas como é que Deus fez isso no meio de tantos edifícios, o centro nervoso, né, econômico da cidade, quando o mundo está pensando em todas as outras coisas, menos em Deus? Como é que Deus fez isso? Agora aí, pastor, eu teria que ter, eu acho que o tempo todo do reencontro. Porque é um negócio impressionante. Eu tenho um livro, Quando as Muralhas Caíram, que mais ou menos detalha isso, mas é um livro esgotado. É um negócio que humanamente não tem explicação. Eu fiquei impressionado com a carência no centro da cidade. E agora, pastor, eu já estou numa área mais terrível ainda, que é a central do Brasil, porque a igreja em si saneia o ambiente. Quando nós começamos o trabalho ali, na Rua 1º de Março, nós tínhamos ali aqueles bêbados caindo e tudo. E o primeiro que se converteu na nossa igreja foi um bêbado. Foi um homem que bebia 1 litro de cachaça por dia, um homem que não tinha emprego, não tinha nada. Foi o primeiro convertido. Então, aquele primeiro convertido, ele conhecia todos os malandros da região. Então, ele ficava na igreja. Quando entrava um malandro que começava a se portar inconvenientemente, ele carregava nos braços e levava para fora. Foi o José Porfírio, que faleceu diácono, né? E o José Porfírio tinha uma senhora, a esposa dele era macumbeira. Ela fazia as páginas amarelas e ela passava os búzios. E um dia eu fui visitar a dona Alice, esposa do José, com a minha mulher. E quando nós começamos a subir aquela escadaria do velho casarão, ela pegou um balde de água e disse, o senhor não entra aqui, e jogou a água. Naquele tempo eu era moço, podia correr, eu descia a escada como hoje eu não faria, né? E a Aide também. Naquela noite, o Zé Porfírio chegou e a dona Alice disse, veio aqui o seu pastor, eu não quero ver aquele homem, eu joguei água nele. Zé Porfírio pegou a mala de viagem, começou a arrumar a roupa, ela disse, onde é que você vai? Ele disse, eu vou embora porque eu não moro com uma mulher que não gosta do meu pastor. Na noite seguinte, na Alcântara da Baixada, eu tinha 4 pessoas presentes no meu culto. E a dona Alice veio à frente e disse, eu quero ser crente. Beleza. Vamos ver como Deus faz. E isso foi engrenando a igreja, né? Eu vou dizer para o irmão uma coisa impressionante. Nós éramos membros da Primeira Igreja Batista do Rio. E lá tem as Mensageiras do Rei, um grupo muito forte. Está bem. A minha filha, Sofia Regina, que hoje é reitora da Faculdade Teológica de Campinas, ela era mensageira. E começou a dizer à mãe que não tinha mensageira. E a mãe falou assim, domingo nós vamos ter uma mensageira do rei. E no domingo, ela chamou a Sofia, pôs lá numa sala, sentou e disse, você é a presidente e eu sou a mensageira. Mas que começou assim. Quer dizer,
A coisa é um negócio de Deus mesmo. Irmão, veja, nós queríamos encher a igreja, então dávamos presentes às crianças, davam sabonete, davam as coisas. Um dia entrou uma mãe e disse, eu não quero que fique protestante à custa de presente. O senhor pare de dar presente. Eu chamei a minha esposa e disse, nós estamos fazendo do método errado. Vamos pedir que Deus mande. E pastor Fanini, Deus mandou. E a nossa igreja hoje já organizou 4, está para organizar uma, que já tem mais de 50 membros, pode ser organizada. Já temos uma congregação neta com mais de 40 batizados. E estamos agora em Queluz, começando um trabalho que é um gigantismo. Que beleza. Então agora nosso tempo já praticamente esgotado. O senhor agora então está passando o pastorado? Eu estou passando o pastorado e estou entregando uma igreja maravilhosa ao meu genro, que não foi indicação minha, foi do Espírito Santo. O nome dele? Pastor Jeremias Bento da Silva, casado com a Esther Ruth. Foi uma eleição de voto secreto, é um negócio maravilhoso. E ele vai continuar, e eu então vou continuar pelo Brasil e escrevendo mais livros. Eu quero pelo menos terminar 5 livros que já estão praticamente prontos, precisando só do retoque. E assim eu chegarei a 20 livros escritos, né? Que beleza, né, pastor? Quantos livros o senhor já escreveu? Eu tenho 12, sendo que 2 estão para sair agora, dentro de poucos dias. O título é A Bíblia Responde. 2 que estão na gráfica. Mas olha aqui, Davi, eu tenho aqui, ó, esse clipe aqui do Baptist Record dos Estados Unidos, uma book review, quer dizer, revisão de livros que estão sendo lançados, e eu estou aqui orgulhoso como brasileiro e como seu filho na fé, como colega do ministério, que um dos seus livros está sendo traduzido para o inglês, para todo mundo. E isso aqui é recente, não é isso? Como é que é essa história? Eu vi agora janeiro, pastor. Janeiro. Mas eu já estou com 3 em espanhol. Jesus Cristo está voltando. O judeu chamado Abraão, que eu estou mudando o título, colocando a vida de fé de Abraão. E agora, este livro, o Espírito Santo Executivo de Deus, que é o review aí, é deste Espírito Santo Executivo de Deus, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo do ponto de vista bíblico. E então, pastor Fanini, estudando esses movimentos carismáticos e estudando a verdadeira atuação dos dons espirituais, sem esses exageros de alguém que usa um dom espiritual para ficar rico. Nós estamos situando a coisa dentro da Bíblia. Agora, pastor Davi Gomes, vou fazer uma pergunta aqui muito pertinente. Desculpe, o senhor responde ou não responde? Fica com o senhor tem essa liberdade. Mas Deus está mandando fazer essa pergunta. O senhor que está há 42 anos no rádio, está na televisão, etc. E o senhor agora passou o pastorado da igreja para o seu genro, o ilustre obreiro Jeremias. Meu filho na fé. Seu filho na fé, também, etc. Não é isso? O senhor é um grande comunicador. E como é que o senhor continua pobre? Porque dizem aí que pessoa de rádio, televisão fica rica, e o senhor continua humilde e pobre. Como é que é essa história? Pastor Fanini, a sua pergunta, ela realmente está errada. Eu ando de ônibus, mas eu não acho que andar de ônibus me diminua. E o irmão concorda comigo. Exato. Outro dia, um aluno do Betel estava lá na Praça da Bandeira e eu esperando o meu ônibus, né? Ele veio no carrinho dele, disse, o que o senhor está fazendo? Estou esperando o ônibus. Ele disse, olha, já é tempo de ter um carro. Pipi, foi embora. Em vez de me trazer, ele foi embora. Ele devia ter me trazido, não é verdade? Exato. Mas eu digo ao irmão, respondendo a sua pergunta, eu me considero um dos homens mais ricos do mundo. Eu tenho 6 filhos, pastor Fanini, 6 filhos que, humanamente falando, são perfeitos. Outro dia lá em casa, a minha esposa disse que ia fazer um negócio, eu digo, isso custa 5.000 cruzeiros. Ela disse, meu filho, já está pago, a menina já pagou. Outro dia, ela disse, você pôs dinheiro na minha bolsa? Eu disse, até agora não. Ela disse, apareceu algum dinheiro, então foi uma das filhas. Os 6 filhos são realmente uma união tão perfeita conosco. Os 6 filhos dão a vida. A minha filha médica, por exemplo, eu considero a Elizabeth uma das melhores médicas que eu conheço, e hão de me perdoar por esse desabafo, mas é a palavra de um dos grandes coordenadores do trabalho médico. Ela é uma das grandes médicas, mas a igreja, a pastora, é primeiro lugar. Ela dá um plantão, ela dá 2 plantões, mas na hora do culto está na igreja. E os 6 são assim. A Ana Maria, que é a mais velha, teve até agora uma classe escola dominical com 300 alunos, na primeira igreja batista do Rio.
Agora está em Brasília por função de trabalho. Não é? A Priscila tem música nos dedos, música na mão, e é professora da nossa escola de música EBAR. Ela ensina regência e teoria musical. A Esther Ruth, a minha outra filha, é que dirige a nossa escola de música na Escola Bíblica do Ar. Tem música também nos dedos. E a Sofia Regina é reitora do seminário lá em Campinas, não é? E fez o seu doutorado em educação no Estado. Então eu digo, irmão, esta é minha riqueza. Agora já batizei 6 dos 7 netos. Que beleza. E eles estão cada vez mais integrados na igreja. Então, irmão, vê, a vida, Jesus disse lá... Então o senhor é mais rico do que eu. Só tenho 3 netos, o senhor tem 7, né? 7 netos. 7, e a hora que a Beth casar, quem sabe terei mais algum, né? Eu quis mesmo ser parente do irmão, não se lembra. Lembro. Mas Deus teve outro plano. Deus teve outro plano. Exato. De modo que esta riqueza, eu quero dizer, pastor, eu quero lembrar aquela palavra de Jesus, que o corpo é mais do que o mantimento. Exato. É mais do que o vestido. E Paulo disse lá, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu preguei um sermão aí e uma pessoa do auditório veio e disse, isso não funciona. Eu vou dizer que funciona. Com o salário pequeno que eu sempre tive, inclusive como secretário de missões, eu, pela graça de Deus, dei educação superior a todos os filhos. Amém. Todos os filhos. Amém. O meu neto toca violino como um virtuoso. Também. Agora, eu fiz essa pergunta porque, para que o nosso público saiba, que há muitas coisas que falam por aí, mas tanto a Escola Bíblica do Ar como o Reencontro consta dos estatutos, não é isso? Exatamente. Que nós não podemos receber. Tanto Davi como eu não recebemos. Davi não recebe nada da Escola Bíblica do Ar. Pastor Fanim também nada do Reencontro. Então, por isso fiz essa pergunta muito importante. Agora vamos, o senhor agora, pastor, o senhor agora que passou o pastorado da igreja, porque nós evangelistas temos que ter uma igreja para poder evangelizar, porque não tem sustento, não é isso? Certo. Mas agora o senhor está full time, não é isso? Na evangelização. Não sei como é que o senhor aguentou sendo pastor de uma igreja local, Escola Bíblica do Ar, cruzada no Brasil, cruzada no exterior. Mas agora, graças a Deus, o senhor está agora full time para fazer essas cruzadas, não, etc. E dirigir a escola bíblica. E dirigir a escola do Bíblica. E escrever meus livros. Certo. Como é que é o seu ministério daqui para frente? Isso que eu quero saber e o público quer saber, pastor. Eu digo isto com muita gratidão a Deus. A minha vida está escrita em inglês, When Faith Triumphs. Está em espanhol, Quando Triunfa la Fé, e está em português, O Triunfo da Fé. E aquele livro prova que Deus faz. Porque a Bíblia diz, eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora que eu entrei em 71 anos, eu estou desafiando a Deus a uma nova etapa de fé. E eu digo ao irmão com toda a tranquilidade, eu sinto que Deus vai até despertar alguém e vai falar ao coração das igrejas para fazerem alguma coisa nesse campo. Porque Deus sabe que eu preciso. E o Deus que cuida dos passarinhos, o Deus que embeleza os lírios, Ele cuidará de mim. Eu não tenho nenhuma dúvida, pastor, mas naturalmente que conto com as orações de todos. Já estou com cruzadas e encontros de despertamento espiritual para o ano inteiro. E ontem eu estava vendo que num mês eu marquei demais, que eu marquei 3 semanas. Para mim é um pouquinho demais. Mas Deus vai prover, pastor. Exatamente. Deus vai prover. Agora, só mais uma pergunta, o tempo já está esgotado, é a seguinte, pastor, o senhor sempre exerceu todos os cargos da Convenção Batista Brasileira, a nível estadual, nacional, foi agora mesmo um dos vice-presidentes da Convenção Batista Brasileira, e o senhor foi indicado por Deus, agora relator de um GT, de um grupo de trabalho importantíssimo para os batistas, para o Brasil e para o mundo. Isto é um GT que vai estudar sobre o avivamento, evangelismo. O que o senhor diz sobre isso, irmão? Graças a Deus por essa pergunta. Pastor Fanini, eu escrevi ao diretor de uma das nossas cadeias de televisão, há 2 semanas atrás, e eu implorei que se cesse
com a imoralidade no vídeo, que está comprometendo as nossas famílias e está comprometendo a família dos próprios proprietários dessas emissoras. E eu estou convencido que só um avivamento espiritual pode levantar o Brasil. Eu digo ao irmão, eu estive na Indonésia em 1970. A Indonésia era um dos países mais pobres do mundo, o irmão sabe disso porque esteve lá também. Hoje, a Indonésia está crescendo. Eu estive na Tailândia em 1967, estive na Tailândia de novo em 1980. A Tailândia hoje já é a quarta potência da Ásia e é o avivamento. A Indonésia, o irmão sabe, aquele avivamento espiritual, aquela coisa extraordinária na Indonésia que se espalhou pelas 3 ilhas principais, começou em Timor, naquela parte portuguesa, depois foi para Sumatra, depois veio para Java. Na Coreia, eu estive em Coreia em 1970, preguei na Coreia toda, agora eu encontrei uma nova Coreia. E o irmão se lembra que o prefeito da cidade de Seul declarou na Aliança Batista Mundial que ele agradecia aquele movimento espiritual dos batistas, porque a Coreia está sendo soerguida pelos movimentos espirituais. Então eu penso o seguinte, um avivamento espiritual no Brasil agora tornará o Brasil a maior nação da terra. Porque eu digo, irmão, nós temos povo, o povo é bom. O povo é bom, o povo é mal ensinado, mal orientado, mas o povo é bom. Só dar um parênteses aqui, eu gostei de uma frase muito bonita, que diz assim que, o senhor que viajou para o mundo todo, quando a gente chega no Brasil parece que todo mundo é parente, né? Mas é claro, não é isso? Eles sentem quase um exagero, né? Esse é o nosso sentimento. Eu estive, por exemplo, na Austrália, passei lá quase um mês pregando, é outra cultura, né? É outra cultura. Aqueles países orientais, outra cultura. Estados Unidos, outra cultura. Os países latinos, outra cultura. Mas eu acho que o Brasil incorpora todas as culturas. Exato. Porque nós temos todos os lados, não é? Exatamente. E então, eu quero pedir... O pastor Fanini falou ontem na convenção, aquele texto de 1 Crônicas 7,14. O irmão quer repetir para mim? Se o meu povo... se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é isso? É. Se o povo, então, se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então, eu virei e sararei a terra. Sararei a sua terra. Então, eu penso o seguinte, lá está se o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não está se orar e humilhar. A ordem é humilhar primeiro, é o quebrantamento do coração, é reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que nós precisamos da graça de Deus, é reconhecer que Deus é que faz a obra. Essa é a primeira parte. Agora, então, orarmos. E eu apelo aos ouvintes de Reencontro e da Felicidade Começa com Fé, porque esse programa vai passar também em Felicidade Começa com Fé, eu apelo para que juntos oremos ao Senhor. Não joguemos pedra nesses que estão aí no Rock in Rio, não. Oremos por eles e façamos a nossa parte, porque Deus glorificará o nosso esforço. Amém. Meus prezados telespectadores, Deus precisa sarar a nossa terra. Amém. E Ele quer fazer, mas há uma condição. Humilhar, orar, confessar os pecados e o Senhor vai nos ouvir. E vai sarar a terra. Vai sarar a terra. Amém. Pastor Davi, muito obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço. O senhor tirar da sua agenda tão grande, ocupado, eu está sinto conosco. só que vou sair correndo agora, mas graças a Deus que eu estive aqui. Que Deus o abençoe também e que Deus nos guarde, que Deus nos livre do mal e que nos dê a vitória em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado.